Bom, graças a Deus tá tudo bem, né? Espero que esteja chegando bem aí pra vocês também, tá? O áudio. Se der alguma diferença, Vilma, minha esposa, tá ouvindo aí? Se tiver alguma diferença, depois vocês me relatam aí, por quê? Eu tive que instalar tudo novamente, né? Eu tive que fazer todas as instalações novamente. Pra mim, aqui eu tenho retorno. Quando eu vou ouvir ali no programa, parece meio estranha a voz. Depois vocês falam comigo aí, tá? Se tiver bom, graças a Deus. A Angelina Maria tá lá em Gravataí, Rio Grande do Sul. Lá tá frio também. Eita, coisa boa, hein, Angelina? Antônio Carlos Mendes, grande Toninho. Esse aqui é meu irmãozão, né? O Toninho, a dupla Toninho e Skitter Viola. Dá um abraço aí na dona Cícera. A maior e melhor dupla sertaneja do nortão do Brasil. Tá aí esses meninos, tá? São ali da cidade de Ji-Paraná. A gente já conhece aí já, né? Há algum tempo aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Reinaldo Rocha. A Angelina falou que tá tudo bem. Antônio, você que tem de som, dá uma olhada aí pra mim. Como eu falei, tive que reinstalar tudo aqui. Estamos começando de novo aí a nossa programação utilizando aqui essa ferramenta. Irmãos, Bíblia na mão, então. O tema de hoje é a descendência de Abraão. Essa é a terceira, aliás, é a quarta lição que a gente fala sobre Abraão, né? O tema geral é a promessa, a aliança eterna de Deus. Então, durante os 90 dias, nós estamos estudando esse tema aí para você tirar todas as dúvidas a respeito da aliança. São 90 dias estudando esse tema. Abril, maio e só vai terminar no final do mês de junho. Nós já chegamos na lição número 6 e esta semana eu quero ficar igual os irmãos adventistas aí que já chegaram na lição número 7. Então, estamos chegando no meio da lição e o coração, o cerne da lição tá por vir ainda, né? Porque a partir de amanhã é quarta, quinta e sexta, nós vamos falar sobre a aliança que Deus fez com Moisés, né? A aliança que Deus fez lá no Monte Sinai, a aliança sinaítica, né? Mas sobre Abraão, nós já fizemos uma pequena introdução lá no começo e nós estamos fazendo aí uma viagem mesmo, desde a lição 4, né? Nós estamos estudando sobre Abraão e sobre Abraão nós já falamos que Deus fez ali uma aliança eterna. Ele se apresenta como Yahvé, o nome próprio, o nome de Deus ali, né? Para você ver a seriedade do tema. Então, Yahvé, ele é o Deus da aliança, a aliança abraâmica, o que muitos vão chamar aí da aliança eterna, da aliança da graça, né? Falamos sobre a etapa da aliança. Nós terminamos a semana passada aqui, que eu falei que estou com uma semana de atraso, porque fiquei fora do ar uma semana, nós tratamos o tema sobre os filhos da promessa. E tanto lá no início da aliança abraâmica, nós estamos incluídos porque a aliança é eterna, e ela é estendida aqui aos filhos também, de Abraão, né? E quem é filho de Abraão? Aquele que é filho através da fé. Paulo vai estar falando muito a respeito disso em Romanos, também em Gálatas, né? Então nós também somos filhos dessa promessa. Agora, toda vez que nós vemos Deus abençoando Abraão ou abençoando alguém na Bíblia, né? Ele é abençoado não para benefício próprio. E muitos querem receber essa bênção, ter Deus como ele se apresenta ali, como escudo, como águia, né? Como o noivo, como marido, como pai. Né? Ele vai usando essas metáforas para falar do cuidado, do relacionamento pessoal que ele quer ter com cada um de nós. E as pessoas começam a imaginar que isso é para benefício próprio. Não. Essa aliança abraâmica que nós vamos continuar estudando hoje aqui, que é o tema de número 6, nós vamos falar justamente sobre a descendência de Abraão e vamos entender que para nós que somos dessa descendência de Abraão pela fé, porque nós cremos e também somos justificados pela fé, cabe a nós também responsabilidades, tal era a responsabilidade de Israel, né? Israel foi escolhida para atrair as nações a Deus. Todas as nações pertencem a Deus. Mas Deus escolheu esse povo de maneira peculiar, não porque eles tinham méritos, não porque eles eram diferentes, mas Deus havia feito uma promessa onde? Lá no Jardim do Éden, né? Lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele reúne o casal. Vem cá, você Adão, vem cá Eva, vem cá o diabo ali na pessoa, né, encarnado ali na serpente, vocês três vêm aqui, eu quero bater um papo com vocês. E ali é estabelecida a segunda aliança, porque a primeira tinha sido feita com Adão e Eva antes do pecado. O homem peca e já aparece a graça, ali já foi morto um cordeiro. E aí vocês vão vendo já os primeiros filhos de Abraão já fazendo o sacrifício, matando o animal, já havia o derramamento de sangue. Então, como a maioria dos autores vão falar,
há um fio de sangue que percorre toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mostrando que nós temos uma única aliança e ela é chamada da aliança da graça, a aliança eterna de Deus, e que as outras são apenas desdobramentos. Nós temos a primeira aliança, a segunda, a aliança com Noé, né? Tá aí o símbolo até hoje, o arco-íris, que também é uma aliança perpétua, que também é uma aliança eterna, né? E depois ali de Noé nós temos Sem. E quem é que vem da descendência de Sem? Então nós vemos da descendência de Sete, depois da descendência de Sem, Abraão. E a descendência de Abraão agora é convocada. Então, às vezes, quando nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, olha, mas que dificuldade, né, para manter aí um povo, mas sempre teve um remanescente. Toda vez que você olhar para a Bíblia e que parece que tudo se acabou, não, sempre há um remanescente. Quando você olha para o mundo hoje e vê aí, né, as igrejas, os pregadores com tanta dificuldade, com tanta mentalidade própria, não bíblica, né? Falando, olha, tá tudo acabado, né? Os nossos líderes religiosos se metendo com cada tipo de coisa, e às vezes você se entristece, às vezes você olha para a sua própria igreja ou para a sua própria condição humana, né? E entristece. Eu vou falar para você, se encoraje. Se encoraje, porque nós temos a certeza da salvação, porque todos nós somos salvos através de quê? De Jesus, né? Só Jesus pode nos salvar. Nós, então, não dependemos do homem. Não depende do seu pastor, ou não depende do seu irmão, aí depende de Deus. Então você tem que ir a Deus. Você tem que abraçar a Deus. Às vezes nós abraçamos muito a doutrina, a causa da igreja e não abraçamos a Deus, não caminhamos com Deus. Passamos a caminhar com a igreja e não andamos com Deus, né? E aí quando você passa a andar com Deus, você quer fazer justamente igual a Ele por amor, né? Você, como discípulo, vai querer fazer igual ao seu mestre. Então, eu posso afirmar para você que a salvação é para todos aqueles que querem, só não será salvo quem não quiser. Toque, toque, Deus está batendo na porta do nosso coração ainda hoje e fazendo a mesma oferta que ele fez a todos esses na história das alianças. Uma é desdobramento da outra, ok? Então nós vamos falar sobre essa descendência de Abraão, né? O verso para memorizar. Você pode pegar a sua Bíblia, está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As mesmas palavras que Deus falou para Israel, Pedro agora usa na carta dele, né? Aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, dizendo que nós como descendência, nós como geração aqui de Abraão pela fé, nós também somos geração eleita, nós também somos sacerdócio real, nós somos nação santa, irmãos. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de quem? Exclusiva de Deus. Agora, para que tudo isso? Para que nós somos geração eleita? Para que nós somos sacerdócio real? Para que nós somos uma grande nação? O cristão é uma nação santa. O cristão é um povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim do quê? De proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? E aqui está o cerne, né, da lição. Nós temos uma missão. Nós vamos receber essa bênção, nós vamos ser abençoados para proclamar as virtudes daquele que o chamou. E eu fico olhando a internet, né, um meio tão fácil de pregar o evangelho, você fala compartilha. E às vezes a pessoa não tem coragem de pegar o dedinho, compartilhar a palavra de Deus. Posta tantas coisas, mas não posta a mensagem de Deus, né? Assiste tantas coisas, tantos filmes, tantas séries, não tira um tempo para estudar a palavra de Deus, para aprender de Deus, para poder passar também para as outras pessoas. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre se nós queremos essa bênção, se nós somos descendentes de Abraão pela fé, né? Somos filhos da promessa, nós somos então um povo de propriedade exclusiva de Deus, como fala Pedro aqui. A fim do quê? De proclamar as virtudes daquele que o chamou. Não é para ficar de bracinho cruzado, né, meu irmão Ananias? Grande Ananias, pai do Senhor, meu irmão. O autor ele vai usar um texto aqui do livro Minutos de Deus, de C.L. Paddock. C.L. Paddock, ele publicou em 1965, ele publica essa mensagem. Ele fala assim, olha, certo dia numa cidade pequena, o relógio na vitrine do joalheiro parou às 8h45. Muitos cidadãos tinham ficado dependentes daquele relógio para saber a hora. Naquela manhã, homens e mulheres de negócios olharam para a vitrine e notaram que ainda eram 8h45. Crianças a caminho da escola ficaram surpresas ao descobrir que ainda tinha tempo.
Muitas pessoas se atrasaram naquela manhã porque o pequeno relógio na vitrine do joalheiro havia parado às 8h45. Que representação do fracasso de Israel. Deus, irmãos, ele colocou Israel no meio das nações, né? Quando você lá em Ezequiel capítulo 5, verso 5, Deus colocou Israel no meio das nações. Ali na ligação geográfica bem estratégica entre 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia. Ali está Israel. Israel deveria ter sido o relógio espiritual do mundo, mas em algum momento esse relógio parou. Será que nós, como cristãos de todas as denominações, será que também nós não temos parado? Como é que está funcionando o nosso relógio? Porém, assim como o relógio na vitrine do joalheiro, Israel, em certo sentido, parou. No entanto, não foi um fracasso total, isso é importante que você saiba. Pois naquela época, assim como hoje, Deus tinha seu remanescente fiel. Então, nesta semana, nessa lição número 6, a descendência de Abraão, nós vamos estudar a identidade e a função do Israel de Deus em todas as épocas. E aí eu vou lembrar, de uma passagem muito interessante que Deus fala que ele tem um povo, em todas as igrejas ele vai ter um povo, na minha, na sua. O joio e o trigo estão juntos. Agora, quem é que vai fazer essa separação? É o próprio Deus, irmãos. Nós não podemos tomar essa atitude. Às vezes, como liderança, na igreja, nós queremos tomar algumas atitudes de separar o joio do trigo. Às vezes, até nas minhas ou nas nossas pregações, nós somos um pouco mais fortes, E às vezes queremos fazer essa separação. Isso não cabe a nós. Nós precisamos fazer essas correções, tá? Então nós vamos ver essa semana quais as promessas da aliança o Senhor fez para Israel, quais as condições que vieram com essas promessas, E a nação cumpriu essas condições? Será que Israel cumpriu as condições que Deus estabeleceu? E o que aconteceu quando eles desobedeceram? Aqui é um outro ponto-chave, O que acontece com Israel quando Israel desobedece a Deus? Por que eu falo que aqui está um ponto-chave? Porque, irmãos, lá vem o Vanderlei com essa história. Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. Pecado lá no Jardim do Éden, pecado na época de Noé, pecado na época de Abraão, na época de Moisés, de Davi, é o mesmo pecado hoje. Só que alguns falam que agora, sobre a aliança da graça, que Jesus inaugura essa aliança da graça, não. Jesus, ele vai ratificar essa aliança com seu próprio sangue. Essa aliança foi estabelecida lá no Jardim do Éden. Jesus substitui a lei de Deus, não precisa mais obedecer. Não, Jesus incorpora a própria lei em si mesmo. Pecado é transgressão da lei. E você pode ligar também, que você vai ver lá uma exceção de pecado. Nós todos somos pecadores. Todos nós precisamos de Cristo para a salvação. Agora nós somos salvos para obedecer a Deus. E por que nós devemos obedecer a Deus? Imagina se Abraão tivesse crido, então, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, e creu Abraão. Creu no quê? Na promessa que Deus fez, que ele teria uma grande descendência, que ele não iria conseguir contar, como ele podia olhar para o céu e conta as estrelas, são mais de 1 trilhão. Assim vai ser a sua descendência. Abraão creu, isso foi imputado a ele como justiça, e Paulo escreve isso lá em Romanos, ele retifica isso também, lá em Romanos. Então ele creu. E nós temos muita coisa para quê? Primeiro, crer nessas histórias do Antigo Testamento e crer que Jesus, ele é o único meio de salvação e que ele está no céu agora preparando um lugar para cada um de nós. Que o Espírito Santo está aí agora, batendo no nosso coração, querendo trabalhar com cada um de nós. Ok? Então nós temos muita coisa realmente para crer, Muitas coisas realmente para crer. Aí Deuteronômio capítulo 7, verso 6, vai falar dos escolhidos entre todos os povos. E vocês vão percebendo que nós vamos crescendo nessa lição e nós vamos chegar naquele momento quando Israel desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Por quê? E agora, quando nós desobedecemos a Deus, não acontece nada? Irmãos, tudo que está acontecendo no mundo é consequência do pecado, tá? Tudo que acontece no mundo hoje, toda catástrofe, toda desordem, toda essa loucura desse vírus,
Tudo isso é da nossa desobediência humana, da nossa rebeldia, do nosso caminhar sem Deus. Aí alguns falam, mas por que tem crianças? Por que tem inocentes? Por que tem padre? Por que tem pastor morrendo? Olha, quando você olha para a Bíblia, a consequência do pecado atinge as pessoas. Não que o meu pecado vai tirar a salvação da minha esposa, não que o meu pecado vai tirar a salvação do meu filho, mas o meu pecado pode gerar consequência grave para minha esposa, pode gerar uma consequência grave para os meus filhos e uma consequência pior, pessoas que eu nem conheço são atingidas com isso. Ok? Então, quando você lê as 7 cartas que Deus escreve à igreja e veja a última igreja, perceba que ali tem as advertências. E quando você vai para Apocalipse, irmãos, você vai ver que a punição será dura, né? As pragas, elas cairão. Ok? As pragas cairão. Então, não brinque, né? Não brinque achando que agora, na nova aliança, eu sou salvo pela graça, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Você pode fazer essa escolha, mas não pode escolher a consequência, ela virá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, verso 6, diz: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. Tá vendo que eu falei que o que Pedro escreveu na sua carta é o mesmo que está escrito no Antigo Testamento? Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que todos os povos que há sobre a terra... Os escolheu para que todos os povos que há sobre a terra. Vocês são o seu próprio povo. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha esse texto aí de Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. É realmente uma maravilha, porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu próprio povo. Irmãos, já parou para pensar do privilégio de ser cristão? Imagina a população do mundo. Às vezes você está falando muito da China, imagina só a população da China, né? E você é um privilegiado de ser chamado filho de Deus, sacerdócio real, nação santa, príncipe, princesas. Olha que responsabilidade. Bom, sem dúvida, o Senhor escolheu especificamente o povo hebreu para ser seu representante especial na terra. Então, a palavra aqui, traduzida como próprio, né? No verso acima, é segular do original, que pode significar uma propriedade valiosa, um tesouro peculiar. Além disso, é crucial lembrar que essa escolha foi totalmente um ato de Deus, uma expressão de sua graça. Não havia nada no povo em si que fizesse merecer essa graça. Não poderia haver. Por quê? Porque graça, ela é imerecida. E isso encaixa direitinho também em nós. Às vezes eu olho para a minha situação, eu olho para a situação do mundo. É isso que está acontecendo, irmãos. Olha o privilégio, né? Não há nada em nós para nos fazer merecer essa graça. E não pode haver, por quê? Porque graça é algo imerecido. Um autor faz uma pergunta baseada em Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Ele diz: como Ezequiel 16, 8 explicou a escolha do Senhor por Israel. E aí, eu quero ler com vocês, Ezequiel 16, 8 diz: e passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te de juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Você poderia pensar, olha, mas parece aqui uma palavra conjugal, né, de um casal, de um relacionamento conjugal. Tá certo. É a metáfora que Deus usou na época para que eles entendessem que tipo de relacionamento Deus queria ter com o povo, um relacionamento pessoal. Então a resposta é: Israel tinha chegado à idade do amor. O Senhor Deus estendeu sobre essa nação israelita, né, o seu manto e cobriu a nudez dela. E é justamente isso que ele faz com cada um de nós, irmãos. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Você pode dizer: uau, chegou a idade do amor. Esse Deus maravilhoso estendeu sobre você, descendente de Abraão pela fé, o seu manto. E ele vai cobrir realmente a nossa nudez, né? Porque aí está todo o nosso pecado.
O autor diz assim, deixa eu ver qual livro que ele escolheu aqui, de J.A. Thompson, um comentário sobre Deuteronômio, né? Um livro escrito em 1974. Nesse comentário bíblico, Thompson, já viu a Bíblia Thompson, né? Thompson vai escrever assim: por que Israel foi escolhido por Yahvé? Palavras de Thompson. Isso era inexplicável, diz ele. Israel era um pequeno povo sem grande cultura nem prestígio. Não possuía nenhuma qualidade pessoal especial que justificasse essa escolha. A eleição foi unicamente um ato de Deus. A principal causa para a escolha está no mistério do amor divino. No entanto, o fato é que Deus amou Israel e escolheu, honrando assim sua promessa a quem? Aos pais. Israel havia sido escolhido em virtude do amor de Yahvé para com ele. Foi libertado da escravidão no Egito por uma demonstração do poder de Yahvé. Uma vez que ela compreendesse esses grandes fatos, perceberia que realmente é um povo santo e especialmente estimado. Portanto, qualquer tendência de sua parte de renunciar a uma condição tão nobre era extremamente repreensível. É verdade. J.A. Thompson, em comentários de Deuteronômio, né? Um livro publicado em Londres em 1974, na página 130. Irmãos, de acordo com o plano divino, os israelitas deveriam ser uma nação real, deveriam ser uma nação sacerdotal. Aonde? Em um mundo ímpio. Nesse mundo ímpio, eles deveriam ser reis morais e espirituais, no sentido de que deviam prevalecer sobre o pecado, ou sobre o reino do pecado. Eles deviam prevalecer. Apocalipse capítulo 20, verso 6, né? João vai escrever inspirado, ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Amém? Tá vendo aí? Né? Então, às vezes, nós falamos tanto de salvação e às vezes não separamos a questão de salvação de ir para o céu, e às vezes quando falamos que as pessoas vão para o céu, as pessoas às vezes nem sabem o que vão fazer lá, né? E aí, se eu perguntar para as pessoas quem ir para o céu, eu quero ir para o céu, mas e aí? Você quer ser uma pessoa santa, né? Você quer ser um sacerdócio um sacerdote de Deus? A pessoa vai ficar cheia de dúvida, né? E aí, repito aqui, Apocalipse 26, bem-aventurado e santo, ou feliz, né? Feliz e santo, feliz e separado, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Como sacerdotes, irmãos, nós deveríamos se aproximar do Senhor em oração, louvor, sacrifício. Como intermediários entre Deus e os pagãos, deveriam servir como instrutores, pregadores e profetas, e ser exemplos de um viver santo, expositores do céu acerca da verdadeira religião. Então nós temos uma função a cumprir, nós temos uma obrigação, e eu repito, como sacerdotes, nós também devemos se aproximar cada vez mais de Deus em oração, louvor e sacrifício. Como intermediários entre Deus e o povo pagão. Talvez alguém fala, mas Vanderlei, será que ainda tem gente pagão aí fora? Tem muita gente que se diz cristão, né? Mas ser cristão é ser seguidor de Cristo. Agora, será que eles estão indo no mesmo caminho que Cristo estão indo, ou eles estão indo para o outro caminho? Porque Cristo vai falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então tem pagãos, irmãos. Tem pagãos. E às vezes tem pagãos dentro da própria igreja. Pagão, né? Naquela época tinha outras religiões, mas tem muita gente com religião falsa dentro da religião verdadeira. Por quê? Porque ele está construindo a sua própria religião. Aquela religião que vai de encontro às suas necessidades. Ele está adaptando a palavra de Deus ao seu estilo, ao seu pecado que ele não quer abandonar. Isso é um problema, né?
Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam servir como instrutores para essas pessoas. Muitas vezes nós criticamos essas pessoas, mas não estamos sendo instrutores, não queremos ser pregadores, não queremos ser profetas, não damos exemplo de um viver cristão, de um viver santo. Nós não somos expositores do céu, nós não falamos acerca da verdadeira religião, ou seja, olha, eu sou cristão, né? Eu sou filho da promessa, mas eu estou totalmente alheio a isso. Eu não quero servir como instrutor, eu não quero pregar, eu não quero ser profeta, eu não quero ter um viver santo. Isso é coisa do passado, né? Isso aí são aquelas religiões tradicionais. Eu não quero expor o céu para as outras pessoas, eu não quero discutir nem debater sobre a verdadeira religião. E como sacerdote, eu não quero ficar aí meia hora, uma hora orando, cantando. Então, ainda hoje, irmãos, há essa necessidade. Deus espera que eu e você façamos a nossa parte nesse acordo. Quando você aceita ser filho da promessa, ser geração da descendência de Abraão, lembre-se, você é abençoado para abençoar, para atrair as pessoas. Então, tudo que você fala, tudo que você faz, o que você veste, né? Tudo isso envolve. Nós não pregamos só com a Bíblia, né? Ou só nesse momento, ou só lá no púlpito da igreja, expondo um sermão, um tema, cantando, não. Nós pregamos muito mais com os nossos atos, com o nosso jeito. As pessoas estão observando os cristãos. E a gente já ouviu muitas críticas, né, a respeito de crentes, dessa, daquela, de outras denominações. Lembra que um dia eu chamei a atenção aqui porque eu vi um caso. Eu não citei nome, não vou citar nome também aqui, né? Mas uma das igrejas que mais sofre com isso são os irmãos da Igreja Católica. Porque ela, no grupo de cristãos, ela é a maior, né? Tem o maior rebanho. E aí a pessoa não vai lá na missa, não conhece o padre, né? Não conhece os líderes da igreja, nem no domingo, né, que ele diz ser santo, nem no domingo ele vai lá. E aí ele sai fazendo besteira, ele se embriaga, ele briga, ele rouba e tal. E quando pergunta, ele fala, não, eu sou católico. Ele não é, né? Ele é de boca para fora. Um verdadeiro católico, né? Aquele que cumpre com todas as obrigações que a igreja coloca através dos seus sacramentos, ele não vai sair fazendo essas coisas aí. E alguém fala assim, fulano de tal igreja, né? Da igreja adventista, da igreja assembleia, isso e aquilo, e dá aquela lista de adjetivos ruins, né? Aí fala, mas aquele cara é um adventista. Não, ele não é. Ele se faz que é adventista, ele se faz que é assembleano, ele se faz que é batista, ele se esconde atrás da Bíblia, ele se esconde atrás da denominação e continua sendo uma pessoa sem transformação. Irmãos, andar com Cristo é imitar a Cristo. E aí não importa a placa da igreja. É imitar a Cristo. É querer andar com Ele e ser igual. Vanderlei, mas aí é pretensão demais ser igual. Não estou falando, né? Como o Lúcifer queria, né? Usurpar o lugar de Deus. Andar como ele andou, falar como ele falou, agir como ele agia, né? Amar as pessoas como ele amou, né? Cuidar das pessoas como ele cuidou, pregar a palavra de Deus, orar como ele orava, né? Você tem uma lista imensa de aprendizado que você pode ter com o nosso líder maior. Nós somos discípulos de Jesus. E discípulo é aquele que quer fazer tudo o que seu mestre fazia, né? No verso de hoje, o Senhor declarou que Israel deveria se destacar em relação a todos os povos que há sobre a terra. Considerando tudo o que a palavra ensina sobre a virtude, da humildade, o perigo do orgulho, o que esse verso significa para você que está aí, acompanhando aqui no Facebook, ou você que está acompanhando no YouTube, aqui no canal Falando de Cristo na Estrada? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like aí também, né? Põe o sininho, a notificação, porque amanhã tem mais programas. E eu vou deixar mais duas perguntas. Como eles deveriam se destacar em relação a todos os povos? Como o povo de Israel
Essa nação que Deus escolheu e abençoou deveria se destacar em relação a todos os povos. E a outra pergunta é: devemos aplicar essa ideia a nós como igreja? E de que modo? Irmãos, muitas pessoas, né, olham para Israel e olham para os irmãos judeus com até com certo preconceito, né? Alguns até com uma certa raiva, né? Dizendo que o povo judeu ele foi rejeitado, né? O povo judeu ele teve até o ano 34, até ali o momento da morte de Estevão, ele teve ali os 490 anos a mais que Deus havia dado ali realmente para que o povo judeu cumprisse com essa missão de estar recebendo a bênção para abençoar, de ser o centro, né, de atrair as nações. Eles tinham todas as condições. Eles tinham um relacionamento pessoal com o Deus Criador, com o Deus mantenedor e com o único Deus que podia salvar eles. Então eles eram realmente um povo muito abençoado para cumprir com a sua missão. E quando chega ali no ano 34, né, Jesus, ele vem, ele derruba o véu e ele estende isso agora também para todos, gentios, judeus, gregos, brasileiros, paraguaios, venezuelanos, argentinos, chineses, todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que acreditam no ministério de Jesus aqui na terra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, acredita que ele está vivo intercedendo por nós no céu, acredita que ele vai voltar, e aí não tem mais a barreira. Então até o ano 34, essa oportunidade, os 490 anos que tinha sido estendido para o povo judeu termina ali, né? E dali em diante, agora com a morte de Estevão, começa aquela grande perseguição e os apóstolos que estavam em Jerusalém começam. Aí eles saem, eles vão ali para Samaria, esparrama por toda a Judéia, e aí vão até os confins da terra, né? Alguns estudiosos dizem que quando está fechando ali as cartas de João, né, que são as últimas escritas bíblicas, não é Apocalipse, mas as cartas de João, já o mundo naquela época todo ali já conhecia a pregação sobre Jesus, já sabia desse Jesus maravilhoso. Amém? Nós temos muitas ferramentas para alcançar esses pagãos. E às vezes o pagão está dentro da sua casa, às vezes o pagão está na sua igreja, está no seu trabalho. E aí? Você é sacerdote. Você faz parte dessa nação santa. Vamos ajudar na causa de Deus? Vamos orar? Para que Deus nos fortaleça, para que o Espírito Santo nos conduza na pregação do Evangelho. E aí o Espírito Santo entra em ação com essas pessoas. Amém? Obrigado, Cleide. Obrigado. Dá um abraço aí na toda a família. Um abraço aí no Jamanta. Dona Maria Rita, que Deus abençoe. Rogério Lima, bom ter você aqui, meu irmão. Tudo bem, Carlos? Seu Carlos Alves de Almeida, que bom vocês aqui. Obrigado a todos vocês, viu? Obrigado, Ananias, Reinaldo, vocês aí que compartilharam o nosso programa. Eu agradeço a todos vocês. Pedro Ribeiro, que Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês. Bom, amanhã então vai ter vídeo novo no canal Falando de Cristo na Estrada. Esse vídeo que eu postei no Facebook hoje, aliás, eu ia postar lá no canal, né? Um vídeo que eu fiz lá na BR, pedindo oração pelos motoristas de caminhão, os motoristas que estão trafegando aí, transportando na BR, né? Não só a nossa 364, mas aquele momento que eu fiquei ali, eu fiquei olhando, irmãos. Deus tocou no meu coração para pedir ajuda para vocês em oração, tá? Mas é lá pro canal Falando de Cristo na Estrada. E eu postei porque eu tinha postado um vídeo do meu trabalho, eu sempre posto, né, o trabalho da Norte-Tel Rolinete, postei lá o trabalho lá de bandeira branca e ninguém estava vendo, eu achei estranho. E aí que eu percebi que eu tinha comido barriga, né, fiz errado aí, eu tinha colocado privado aí porque eu tinha feito um teste no sábado à noite aqui no programa e eu tinha colocado privado somente eu. Aí eu postei aquele vídeo para fazer essas correções. Então você no Facebook aqui já assistiu, mas ajuda a gente aí, tá? Se inscreva no nosso canal Falando de Cristo na Estrada aí no YouTube. Se inscreva, deixa o like, ó, gente, me ajuda a divulgar, tá? Esse canal aí é mais um canal pra gente estar pregando a palavra de Deus, tá? Eu preciso que vocês me ajudem aí nesse trabalho também, tá bom? E vamos orar então, vamos falar com Deus, né, para que Ele abençoe
essas famílias que estão pedindo oração, que abrace e conforte essas famílias enlutadas, que esteja presente na vida desses heróis caminhoneiros e que Ele abençoe a sua e a minha família também. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós estamos terminando o programa lhe agradecendo pela oportunidade, porque o Senhor convocou Israel para ser essa nação peculiar, esse povo santo, sacerdócio real que o Senhor escolheu. E agora o Senhor dá esse privilégio de a gente se unir aos queridos irmãos hebreus nessa missão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, porque Abraão creu no Senhor, na promessa que o Senhor fez. E o Senhor foi justo com Abraão, e de Abraão tem uma grande descendência. E o Senhor também espera que cada um de nós, nessa missão que o Senhor deixou escrita ali em Pedro, como nação santa, sacerdócio real, para cumprir, para pregar, para expor desse Cristo maravilhoso, desse plano, desse projeto de salvação, ofertado de graça para todos em qualquer lugar. Nos ajude, Senhor, a ajudar essas pessoas. Aqui, já citamos os nossos pedidos de oração na noite de hoje. Aqui nós fazemos os nossos agradecimentos. Em nome de Jesus. Amém. E eu conto com vocês amanhã às 8 horas da noite, se Deus nos permitir. Pense nisso, um forte abraço e até amanhã.